eu sou Alexandre Jopper e estamos dando início à nossa aula de número 34 de nosso curso gratuito sobre a parte geral do Código Penal, hoje falando sobre o estado de necessidade. Nós começamos na aula passada a trilhar as noções fundamentais da antijuridicidade e dentre as causas de sua exclusão, cuja relação legal genérica se encontra no artigo 23, a primeira causa de exclusão da ilicitude, constante no inciso 1º do artigo 23, é justamente o estado de necessidade, que é definido e contém seus requisitos no artigo seguinte, ou seja, no artigo 24 do Código Penal, que diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Pois bem, toda vez que nós estivermos diante do estado de necessidade, você se deparará com uma situação de perigo, um estado de perigo. É isso que notabiliza todo e qualquer estado de necessidade. Um estado de perigo a certo bem jurídico, que somente pode ser resguardado, que somente pode ser preservado mediante sacrifício de outro. Ou seja, há uma colisão, uma colidência de interesses tutelados pelo direito. E dentro dessa colisão, só há um caminho para salvaguardar um certo bem jurídico: o sacrifício do outro interesse colidente. Na doutrina e na jurisprudência, nós encontramos centenas de exemplos de estados de necessidade. É o alpinista que arremessa seu colega de aventuras ao abismo porque a corda que os sustentava não suportava mais o peso de ambos. É do piloto de uma aeronave que, diante de uma pane, pousa numa propriedade causando danos. É de alguém que invade uma residência, viola o domicílio de outrem para escapar de um crime contra a liberdade sexual. É de alguém que subtrai uma motocicleta para conduzir uma pessoa rapidamente ao hospital. É do aborto praticado quando não há outro meio para salvar a vida da gestante. Ou, no caso de um incêndio, daquele que causa lesões corporais numa pessoa que, em pânico, permanece estática, impedindo a passagem das demais para a saída de emergência. Você nota em todos esses exemplos situações de estado de perigo em que se vê como inevitável o sacrifício de um bem para resguardar outro bem jurídico tutelado. Muito se discute se o estado de necessidade seria uma faculdade para quem pratica o fato necessitado ou um direito. A bem da verdade, essa discussão não faz muito sentido, porque a resposta irá variar, evidentemente, conforme o ângulo que você enxergue a questão. Se você olhar o estado de necessidade e analisá-lo entre as pessoas titulares dos bens em conflito, evidentemente que nós estaremos diante de uma faculdade. E por que de uma faculdade? Porque a todo direito corresponde uma obrigação. E no caso por exemplo, dos náufragos que disputam até a morte a última vaga no bote de salvamento, não há
por parte de nenhum deles, a obrigação de suportar passivamente lesão de seu interesse para que o outro atue em estado de necessidade. Então não há relação de direito e obrigação entre os titulares dos bens em conflito. Há uma faculdade de atuar ou não em estado de necessidade naquela situação. Agora, se você enxergar a questão olhando quem pratica o fato necessitado e o Estado, aí sim você pode falar naturalmente que o estado de necessidade é um direito inclusive subjetivo de quem pratica o fato, que se contrapõe ao Estado que tem a obrigação de reconhecer os efeitos inerentes àquela situação de estado de necessidade justificante que ele mesmo, por intermédio do artigo 24, legitimou. Sobre a natureza jurídica do estado de necessidade, é importante frisar que, embora pareça fácil declinar que a mesma é causa excludente da ilicitude, a resposta não é tão simples assim. Por quê? Porque a nível mundial sempre surgiu um imenso debate sobre o que ficaria excluído em existir numa situação de estado de necessidade. E surgiram, para solucionar a questão, duas grandes teorias. A teoria diferenciadora, de um lado, e a teoria unitária, de outro. Segundo os postulados da teoria diferenciadora, o estado de necessidade poderia, ora, excluir a antijuridicidade, segundo degrau de responsabilidade penal, como visto, ora, em outra situação, poderia excluir a culpabilidade, o terceiro degrau para a responsabilização de alguém a título de pena. Quando que o estado de necessidade excluiria a própria antijuridicidade? O fato não seria criminoso. Quando o bem sacrificado fosse de menor valor que o bem resguardado, como é o caso de matar um animal para salvar uma vida humana. Já quando o bem sacrificado fosse de valor igual ou similar ao bem resguardado, você teria exclusão pura e simplesmente da culpabilidade. Então, resumindo, pela teoria diferenciadora, se o bem sacrificado for de menor valor, você teria o estado de necessidade justificante. Se o bem sacrificado fosse de igual ou similar valor, você teria o estado de necessidade exculpante. Já para a teoria unitária, essa diferenciação não faz sentido. Por quê? Porque seja na situação em que o bem sacrificado é de menor valor, seja na situação em que ele é de igual ou similar valor ao bem resguardado, em ambas as situações restará excluída a ilicitude, a antijuridicidade. E essa teoria unitária, é a que foi adotada pelo Código Penal, conforme se percebe pela simples leitura do artigo 23, inciso 1. Ou seja, uma vez preenchidos os requisitos contemplados no artigo 24, o estado de necessidade excluirá, afastará a antijuridicidade e, por conseguinte, o caráter criminoso do fato, sendo essa sua natureza jurídica no Brasil. Isso, obviamente, nos termos do Código Penal, porque há uma exceção. Qual a exceção, Alexandre? No Código Penal Militar, ou seja, na legislação penal castrense, foi adotada a teoria diferenciadora. Lá no Código Penal Militar, nos artigos 39 e 43, você tem contemplados de forma expressa as duas modalidades de estado de necessidade. O estado de necessidade justificante e o estado de necessidade
exculpante, conforme o bem sacrificado seja de menor ou de análogo valor ao bem salvo. No que tange aos requisitos do estado de necessidade, os mesmos são extraídos da simples leitura do artigo 24º, conforme estipulado no citado dispositivo. Para que você tenha estados de necessidade, há que se ter uma situação de perigo atual. 2, que essa situação, que esse estado de perigo atual ameace direito próprio ou alheio. 3, que essa situação de perigo não tenha sido causada por ato de vontade voluntariamente pelo indivíduo. 4, que não haja o dever legal de enfrentar essa situação de perigo. 5, que seja inevitável o sacrifício do outro bem em conflito. E ainda, necessário se faz, em 6º lugar, que seja inexigível o sacrifício do bem que você resguardou. E, por fim, um requisito de ordem subjetiva, que é comum a toda e qualquer justificante, como visto, em atenção à teoria dos elementos subjetivos das causas de justificação, mas que, em razão do estado de necessidade, é expresso. Que requisito é esse? O conhecimento da situação justificante. Pois bem, uma vez consignados os requisitos, vamos ao estudo de cada um deles. A começar pelo perigo atual, ou seja, aquela situação concreta de periclitância, de risco a certo bem jurídico. O perigo atual é aquele imediatamente anterior ao dano. É o incêndio que rompe a mata já em direção ao local onde as crianças brincam. É uma mula enfurecida que galopa de forma veloz em direção a uma pessoa prestes a esmagá-la. É uma árvore cujo tronco se rompe diante da ventania e está prestes a cair e destruir uma residência. É o fogo que começa a consumir um hospital. É um naufrágio, o navio começa a afundar. Então, você só pode falar em estado de necessidade com perigo na sua atualidade. Não se pode falar no artigo 24 no caso de perigo já passado, já superado, nem tampouco numa situação de perigo remoto, futuro. E essa situação de risco ao bem jurídico, de forma concreta, ela pode advir, seja por uma atitude humana, o perigo pode advir de uma atitude humana, como é o caso de violar um domicílio para fugir de um sequestro, como essa situação de perigo pode advir de um ataque irracional, matar um cachorro que investe de forma hostil e furiosa contra uma criança, ou essa situação de perigo pode advir até mesmo de força da natureza, como é o caso do indivíduo que subtrai um veículo para fugir ou se distanciar de uma enchente. Questão interessante é que o artigo 24, ele
fala somente no perigo atual. Ele não fala numa situação hipotética de perigo iminente. E a pergunta que se propõe é essa agora. Somente o perigo atual, a situação imediatamente anterior ao dano, é que autoriza a atuação em estado de necessidade, ou o perigo iminente também estaria abarcado pela situação contemplada no artigo 24. A questão está longe de ser pacífica. Nós temos uma vertente doutrinária a favor da extensão do artigo 24 para as situações de perigo iminente e uma vertente doutrinária que se contrapõe à primeira e restringe o estado de necessidade às situações de perigo atual. Vamos imaginar a situação de 5 náufragos que conseguem sobreviver e chegam a uma ilha deserta, uma ilha totalmente inóspita, uma ilha sem possibilidade de alimentação, sem meios para que as pessoas possam, de alguma forma, escapar da morte por inanição. E os dias passam na esperança que o resgate chegue. Sem sucesso. Até que as pessoas começam a ficar famintas e desesperadas. Avança-se ao estado em que as pessoas começam a entrar em processo de inanição. Vão começar a morrer de fome. E nesse momento, imediatamente anterior ao dano, numa atitude extrema, resolvem eleger um daqueles 5 num sorteio de palitos para que sirva de alimento aos demais. Ou seja, estamos falando de uma situação famosa na academia de antropofagia entre náufragos, entre perdidos na caverna. E a questão é justamente essa. Você só poderá falar em estados de necessidade quando as pessoas já ingressarem no processo de inanição imediatamente anterior à morte por fome? Ou você já poderá falar em estados de necessidade e justificar a antropofagia já no perigo iminente? Perigo iminente, que é aquele que sucede o perigo remoto, o perigo futuro, e antecede ao perigo atual. Pois bem, autores como Greco, como Damásio, como Noronha, como Basileu Garcia, até por uma analogia em bonam parte, eles possibilitam o estado de necessidade mesmo com o perigo iminente. Até porque argumentam numa situação dessa, em que o nervosismo é patente, em que os nervos estão geralmente à flor da pele, em que não há condições de se averiguar com precisão matemática se estamos diante de perigo atual ou iminente. Não é justo fechar as portas para a atuação em estados de necessidade, mesmo que o perigo ainda esteja, teoricamente, na fase da iminência e não na fase da atualidade. Valeu lembrar, isso aí não é importante vocês não confundirem, que a atualidade se relaciona ao perigo, não ao dano. Se o dano já é atual, não há mais o que fazer. Né? Nós estamos discutindo aqui se há possibilidade de estar a necessidade
antes daquela situação imediatamente anterior ao dano correspondente ao perigo atual. Para essa primeira vertente doutrinária, sim, que é a que majora no meio acadêmico. Mas há quem entenda de forma diversa. José Frederico Marx, Capês, entendem que não, que só o perigo atual autoriza o fato necessitado. E por que há esse raciocínio? Em primeiro lugar, porque a questão ela é regulada de forma expressa pelo artigo 24, que só se refere à atualidade. E o curioso, como se sabe, o legislador não tem palavras inúteis, nem omissões inconsequentes, ao menos em tese, mas o fato é que no artigo seguinte, que trata da legítima defesa, artigo 25º, que estudaremos na aula que vem, só há legítima defesa diante de uma agressão injusta, atual ou iminente. Veja que no artigo seguinte, o legislador abarcou no conceito de legítima defesa tanto a agressão atual como a agressão iminente. Ora, não é possível, segundo Capês, segundo Frederico Marx, não é possível que o legislador seja tão leviano. Se ele, em 2 artigos fronteiriços, em um se restringiu à atualidade e em outro abarcou atualidade e iminência, é evidente que na primeira situação, que é a do estado de necessidade do artigo 24, ele somente quis autorizar o estado de necessidade na situação de perigo atual. Até porque, por exemplo, naquele caso dos náufragos, enquanto você não estivesse na situação de atualidade do perigo, enquanto as pessoas não estivessem em vias de morrer de fome, porque aí sim teríamos perigo atual, sempre existiria a chance da ajuda externa, da intervenção externa, da chegada do resgate, que pudesse evitar aquela atitude extrema de eliminar um dos companheiros para servir de alimento aos demais. Fica aí registrada, então, a controvérsia sobre esse primeiro requisito. Mas nós temos outros. Não basta a situação de perigo. Essa situação de perigo ela deve se direcionar a direito próprio ou alheio. Notem que o artigo 24 fala em direito. Então, qualquer bem jurídico, qualquer bem tutelado pelo direito, uma vez diante de uma situação de risco concreto, pode justificar o estado de necessidade. Vida, integridade física, saúde, liberdade, patrimônio, qualquer bem jurídico, o que nos faz concluir, ao reverso, que não há condição de atuar em estado de necessidade quem sacrifica um bem para resguardar um interesse ilícito, não jurídico, não tutelado pelo direito. De forma que o prisioneiro não pode agredir o carcereiro sob alegação de estado de necessidade para alcançar liberdade. Da mesma forma, aquele que se evade eventualmente de um presídio não pode subtrair roupas de um varal em estado de necessidade para não ser descoberto, não chamar a atenção com o seu uniforme de presidiário. Então, para que você possa falar no artigo 24, esse interesse ele deve ser tutelado pelo direito.
Mas ele não precisa ser próprio, necessariamente. Ele pode ser titularizado por terceira pessoa. Então você tem, no universo do estado de necessidade, o estado de necessidade próprio, quando você sacrifica um outro interesse para salvaguardar um bem de sua titularidade. E nós temos o estado de necessidade de terceiro, quando você atua para resguardar interesse de outrem mediante sacrifício de um certo bem. Então, quando você mata alguém que nada ao seu lado em direção ao último lugar no bote de salvamento, você atua em estado de necessidade próprio. Quando você já lá no barco avista duas pessoas nadando em direção à última vaga, seu irmão e um desconhecido, e você mata o desconhecido e salva seu irmão, você atua em estados de necessidade de terceiro. Agora, eu usei esse exemplo do irmão de forma proposital. Por quê? Porque conquanto seja mais usual o estado de necessidade de terceiro relacionado a alguém que você tem um certo grau de afinidade, de parentesco, de amizade, não há essa necessidade. É perfeitamente possível que você atue em estado de necessidade de terceiro em relação a um desconhecido. Aliás, existirá estado de necessidade mesmo que esse terceiro recuse a sua intervenção. Então, um indivíduo está lá, naufragou num cruzeiro, conseguiu se salvar no bote de salvamento, percebe que só tem mais uma vaga e avista duas pessoas desesperadas nadando em direção ao bote. Dois irmãos, um mais velho e um mais novo. O sujeito sensato que é, sabendo de uma única vaga, sacrifica com um remo a vida do irmão mais velho para salvar o irmão mais novo. Haverá estado de necessidade de terceiro, ainda que aquele irmão mais novo, salvo, implore na hora para que ele morra e se salve o seu querido colateral mais idoso. Prosseguindo quanto aos requisitos, não pode, para se falar em estado de necessidade, não pode ter sido a situação de perigo causada por ato de vontade daquele indivíduo. Se o indivíduo causa voluntariamente a situação de perigo, ele não pode depois atuar em estado de necessidade. Se alguém, por exemplo, de forma intencional, de forma dolosa, causa um incêndio no navio que o leva ao naufrágio, não pode matar 3, 4 pessoas para alcançar o bote de salvamento, sob a alegação de que está atuando em estado de necessidade. Por quê? Porque aquela situação de perigo foi criada por ele mesmo de forma dolosa. Ah, mas Alexandre, eu tenho uma dúvida. E se o meu irmão causa dolosamente a situação de perigo? Ele que põe fogo no navio? Eu posso, em estado de necessidade, matar alguém para salvá-lo e garantir a última vaga no bote de salvamento? Eu posso atuar em estado de necessidade de terceiro nessa situação? Se você está ciente de que ele foi o causador da situação de perigo, de forma inclusive dolosa, você responderá pelo crime e não poderá se socorrer ao estado de necessidade de terceiro. Todavia,
se você desconhecia ter sido seu irmão o autor intencional daquele incêndio, daquela situação de perigo, você não responderá pelo fato, você estará isento de pena por força de um erro de proibição, como veremos, inerente a um estado de necessidade putativo. E não por força da exclusão da antijuridicidade, porque aquela pessoa sobre a qual houve a intervenção salvadora foi a causadora intencional da situação de perigo, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do estado de necessidade real. Aliás, sobre esse requisito ainda, há uma certa controvérsia sobre o que o legislador quis efetivamente dizer quando ele impede o estado de necessidade para aquele que causa a situação de perigo por ato de vontade. Ou seja, só o perigo causado de forma dolosa impede o fato necessitado, ou tanto o perigo causado dolosamente como aquele até mesmo culposamente fecha as portas ao artigo 24. Bom, como quase tudo no direito, há controvérsia. Nós temos duas grandes correntes. Autores como Damásio, como Fragoso, como Capês entendem, não, só o perigo doloso, seja com dolo direto ou eventual, acarreta a impossibilidade de atuação em estados de necessidade. Em contraposição a esse primeiro pensamento, autores como Nutt, como Hungria, como Mirabete, são mais radicais quanto à questão e entendem que não só o perigo doloso, como também o perigo culposo, aquele causado por imprudência, negligência ou imperícia, tanto um quanto o outro, impedem a atuação em estado de necessidade. Há o argumento, inclusive, de que na conduta culposa o comportamento também é voluntário. E, portanto, não haveria motivo para se deferir, para se permitir a alguém que praticasse um fato imprudente, negligente ou com imperícia, mas voluntariamente, causando uma situação de perigo, atuar posteriormente em estado de necessidade, premiando assim os levianos, os inconsequentes, os irresponsáveis. Eu creio particularmente que a primeira orientação é a mais correta. E digo isso por uma questão de interpretação sistemática. Creio eu que só o perigo doloso impede a atuação em estados de necessidade. E por que digo isso? Porque o artigo 24 fala em vontade. Ou seja, não pode atuar em estado de necessidade quem provocou a situação de perigo por sua vontade. Ora, no artigo 14, inciso 2, que define o crime tentado no Código Penal, quando o legislador falou nesse termo, vontade, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, ninguém duvida que esse termo vontade está umbilicalmente ligado ao dolo. Então, por uma interpretação sistemática, nós temos que concluir que o artigo 24 também está se referindo ao dolo. Não teria também, por uma questão de razoabilidade, sentido algum você impedir que uma atitude meramente culposa, que é tratada, vamos combinar, por toda a legislação penal, de forma muito menos gravosa do que as modalidades dolosas, e é natural que isso ocorra, não é justo que uma conduta culposa, que na maioria das vezes deságua, inclusive,
em penas alternativas, nos termos do artigo 44 do Código, não é razoável que essas condutas culposas, um naufrágio, por exemplo, condenem a pessoa imprudente ou negligente à morte. Porque impedir o estado de necessidade, nesse caso, é condená-lo à morte por uma conduta meramente culposa. E não me parece isso razoável. Seguindo ainda nesses requisitos, nós não podemos esquecer do artigo 24, parágrafo 1º, que dispõe: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Isso ocorre porque em certas atividades, em certas profissões, há o dever por parte de quem as exerce de arrostar situações de risco, situações periclitantes. Desta forma, o bombeiro não pode alegar o risco de se queimar e deixar de adentrar a um prédio em chamas para salvar as vítimas que clamam por socorro. O sanitarista não pode deixar de entrar em contato com o doente sob a alegação de que pode se contaminar. O salva-vidas não pode alegar risco à sua integridade física e deixar de adentrar num mar de ressaca para salvar um banhista. O capitão do navio não pode alegar estado de necessidade e se salvar antes dos passageiros. Enfim, há certas atividades que, quando em pleno exercício, fecham as portas à alegação de estado de necessidade. Agora, em primeiro lugar, é imprescindível que esse indivíduo esteja no exercício dessa atividade. Se o comandante de um navio de passageiros está de férias e só para dar uma variada no seu cotidiano, ele resolve fazer um cruzeiro e o navio naufraga, ele pode perfeitamente atuar em estado de necessidade para garantir a sua própria existência ou de terceiro na disputa de vaga no bote de salvamento. E ainda digo mais, mesmo que o indivíduo esteja no exercício da sua atividade, esse dever de enfrentar o perigo, ele só deve ir até o limite do aceitável, do razoável. Ele não necessita chegar ao limite do heroísmo. Então, não poderia se exigir de um bombeiro que arriscasse sua vida e adentrasse a um prédio em chamas para salvar um animal de estimação, com o prédio já consumido pelo fogo. Não se pode exigir de um policial armado de uma simples pistola que prossiga na perseguição de 10 marginais armados de fuzis e granadas. Não se pode exigir de um salva-vida que adentre na água para salvar um banhista durante um tsunami. Isso é coisa de Aquaman, não de salva-vida. Então, quando a questão já paira para o nível, se direciona ao nível do heroísmo, você pode perfeitamente falar em estado de necessidade e solenemente ignorar essa proibição estampada no parágrafo 1º do artigo 24. O artigo 24 ainda fala da inevitabilidade do sacrifício do bem. Ou seja, para se falar em estado de necessidade, é imprescindível que você conclua que naquela situação concreta era
inevitável, era a única maneira de salvaguardar aquele bem jurídico com o sacrifício de outro. Não havia outro caminho. Para salvar uma certa vida, não havia outro caminho senão o sacrifício de outra. Não havia possibilidade de afastamento, de fuga, de socorro às autoridades. Naquela situação, era um beco de saída única. Essa é a ideia central. Quando se fala em inevitabilidade do sacrifício do bem, está se fazendo referência a essa situação de beco de saída única. Por isso que Munhoz Conde, com muita felicidade, ele explica que o estado de necessidade não pode servir de panaceia para todos os problemas da humanidade. O indivíduo não pode assaltar um supermercado sob simples alegação do desemprego. Os senhores imaginem 12 milhões de pessoas praticando roubos com essa alegação no país. Nem tampouco pode alegar essa mesma dificuldade financeira para supostamente se entregar a outras atividades ilícitas, como o tráfico de drogas. Ainda quanto aos requisitos do artigo 24, você tem a inexigibilidade de sacrifício do bem resguardado. É o requisito inerente à proporcionalidade. Ou seja, não haverá estado de necessidade quando for exigível o sacrifício do bem que você resguardou. E quando isso ocorrerá? Você terá afastado o estado de necessidade caso você opte por resguardar um bem de nítida inferioridade de valor em relação ao bem que você sacrificou. Não há que se falar em estado de necessidade quando você sacrifica uma vida humana para salvar um canário. E diante dessa desproporcionalidade, você não terá reconhecida a situação do estado de necessidade e responderá pelo crime, mas poderá ser beneficiado pela causa de diminuição de pena de que nos fala o parágrafo 2º do artigo 24, que diz o seguinte: embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Sob a ótica do terceiro, o estado de necessidade pode ser dividido em agressivo ou defensivo. Será agressivo o estado de necessidade quando a atuação do sujeito se dirigir a um terceiro inocente que não tinha nada a ver com a história. Então você invade a residência de Tício para fugir de um sequestro. Pois bem, estado de necessidade agressivo. Será defensivo quando a sua atuação se direcionar ao causador da situação de perigo. Então eu estou na boa, caminhando pela praia, alguém descuidado deixa um cão bravio sem a coleira e esse cão bravio vai em direção com a boca aberta ao meu joelho. Não vendo outra solução, beco de saída única, eu mato o cachorro, pertencente ao causador da situação de perigo, o imprudente proprietário daquele animal. Estado de necessidade defensivo. Agora, nós falamos do estado de necessidade, disciplinado no artigo 24, mas nós encontramos várias modalidades específicas de estados de necessidade espalhadas na parte especial, como é o caso do aborto praticado quando não há outro meio de salvar a gestante, expressamente tido como lícito no artigo 128, inciso 1 do Código Penal, como é o caso da intervenção médica sem o consentimento do paciente, quando há risco de vida, artigo 146, parágrafo 3º, ou no caso da violação de domicílio, quando um crime está ali sendo cometido, artigo
150, parágrafo 3º, situações que caracterizariam já o estado de necessidade genérico do artigo 24, mas que o legislador entendeu por bem expressar especificamente aquelas situações como lícitas ou permitidas. Meus queridos amigos e amigas, foi mais uma vez um grande prazer estar com vocês. Se gostaram da aula, like no vídeo, por favor. Inscrevam-se no canal, isso é muito importante para que você seja prontamente notificado das aulas futuras. Nosso e-mail está aí na tela para a resolução de todas as dúvidas remanescentes. No mais, eu desejo a vocês tudo de bom e até a próxima!